Então, uma boa tarde a todos. A ideia para essa viga com 4 metros de vão, submetida a um carregamento uniformemente distribuído de 1,5 kN por metro, seção T invertido, uma base de 10 centímetros, altura total de 9, nervura ali com largura de 5 centímetros e ainda uma espessura da mesa de 4. A ideia para essa viga, então, em primeiro lugar, é calcular as tensões na flexão, devido a essa força externa de 1,5 kN por metro. Como se trata de uma seção T, em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer o cálculo do centroide, e após o cálculo do momento de inércia, que, digamos, está longe de ser tão simples quando comparado com uma seção retangular, um pouquinho mais complicado o processo. Depois a gente vai calcular a força de proteção P, considerando aquela excentricidade de 0,73 centímetros em relação ao centro geométrico. A gente vai calcular então a força de proteção P que atende ao estado limite de serviço de descompressão, ou seja, que zera, elimina as tensões de tração nessa viga. E no último passo a gente calcula as tensões totais, então considerando as tensões devidas as cargas externas e a força de proteção, a gente calcula a resultante das tensões nessa viga, as tensões totais. Então, essa é a sequência que a gente vai apresentar. Então, inicia-se aqui pelo cálculo do centroide. Em outro momento a gente já mostrou aí de forma um pouco mais detalhada esse cálculo. Em essência, a gente divide em duas figuras conhecidas, a figura 1 ali em cima, que é um quadrado, na verdade, de 5 por 5, e um retângulo de 10 por 4 na base. E a gente vai marcar, vai ter que fazer todo o preenchimento dessa tabela, em primeiro lugar marcando as coordenadas x de cada uma dessas figuras. Então, a distância da figura 1 do centro geométrico da figura 1 com relação ao eixo y está 5 centímetros, metade desse 10, é a mesma coisa da figura 2. Então está aqui marcado 5 centímetros para o x para cada uma das duas figuras. Já a coordenada y, a figura 2 é bem fácil da gente ver, a altura total desse retângulo é de 4 centímetros, a metade dele dá exatamente no 2, então a gente preenche o 2 aqui. E da figura 1, a gente tem 4 mais a metade aqui do 5. Então, metade do 5 dá 2,5, mais 4 vai dar esses 6,5 centímetros. No passo seguinte, a gente vai botar a área de cada uma dessas figuras. Então, nós temos a figura 1, 5 por 5 dá 25 centímetros quadrados, e a figura 2, 10 por 4 dá 40 centímetros quadrados. Então, esses são os dados que a gente busca da figura geométrica. Na etapa seguinte, agora são operações internas na tabela. Primeiro a gente calcula o momento estático, x vezes a, então seria aqui 5 vezes 25, e 5 vezes 40, preenchendo essa linha, e y vezes a, 6,5 vezes 25 e 2 vezes 40. E os resultados estão aparecendo aí. Por fim, a gente realiza o somatório das áreas e o somatório desses momentos estáticos, do xa e do ya. Obtendo então 65 centímetros quadrados de área total e os outros valores ali para x e para y. De posse desses dados, fica bem fácil de calcular o centro geométrico. O x, então, dá o 325 dividido por 65, somatório de xa dividido pelo somatório de áreas, dá 5 centímetros, como não poderia deixar de ser. E o y, 242,5 dividido por 65, resulta em 3,73 centímetros, aplicando aí algum arredondamento. Certo? Então, está calculado o nosso centro geométrico. Olhando para a figura, então, está 3,73 centímetros, o centro geométrico está dentro da mesa dessa figura. A mesa tem 4 centímetros de espessura, está dentro da mesa. Muito bem, está calculado. Para o momento de inércia, a gente sabe que o momento de inércia, então, com relação ao eixo centroidal, o xCG, que está passando aqui, vai ser a soma do momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2. A gente tem detalhado isso aqui também, com mais cuidado em um outro momento. Então, o momento de inércia da figura 1 vai ser o I barra 1 mais área 1 vezes distância 1 ao quadrado. I barra 1 é o 5, é o base vezes a altura ao cubo sobre 12, 5 vezes 5 ao cubo dividido por 12.
resulta 52,08 centímetros na quarta. A área da figura 1 é 25 centímetros quadrados. E esse D1 é a distância, né, do centro geométrico da figura 1 até o centro geométrico da figura como um todo. Né, que dá, então, 6,5 menos 13,73. 6,5 da figura 1, né, a distância do centro geométrico da figura 1 até lá embaixo, até o y, né, 3,73, a distância do centro geométrico da figura como um todo até lá embaixo. Isso resulta 2,77. E aí a gente faz, então, né, o I1, né, I barra 1, aqui 52,08, mais área vezes distância ao quadrado, que resulta 243,8 centímetros na quarta. E na sequência a gente repete o processo para a figura 2. Então, a gente tem aqui o I2, né? 10 vezes 4 ao cubo dividido por 12, 53,33 centímetros na quarta. A área da figura 2, 40 centímetros ao quadrado. E o D2, 3,73, né? Então, a distância aqui do centro geométrico até a base, menos, né, o centro geométrico da figura 2 até a base, para a gente achar exatamente essa distância aqui, né, entre os eixos paralelos, né, para a aplicação do teorema de Steiner. Bom, 3,73 menos 2 dá 1,73 centímetros. E aí a gente aplica, né, a equação I mais área vezes distância ao quadrado, que resulta em 173,16 centímetros na quarta. Legal dar uma verificada nesses números depois. Tá? Somando as duas, então, a gente tem aí, né, 243,8 mais 173,16 dá 416,96, trazendo aí para 3 logaritmos significativos, a gente vai trabalhar com 417 centímetros na quarta. Né? Então, isso aí é o momento de inércia com relação ao eixo que passa sobre o centroide da figura, que é onde vai se desenvolver a linha neutra dela. Bom, passo seguinte, a gente vai calcular agora sim, né, as tensões devidas às forças externas. A gente calcula com a equação sigma igual a MY sobre I. A gente já sabe que não vai dar essa distribuição uniforme, porque a peça, né, tem o centro geométrico assimétrico, né? Tá um pouquinho para baixo. Mas vamos aos poucos. Então, primeiro a gente tem que saber quanto é que vale esse momento. O momento fletor para essa viga pode ser calculado com P vezes L ao quadrado sobre 8. Então, o P de 1,5 kN por metro, o L de 4. Fazendo essa operação, a gente tem ali 3 kN metro ou 300 kN centímetro. O I, o momento de inércia, a gente acabou de calcular, chegamos em 417 centímetros na quarta. E o Y, né, é a distância do centro geométrico até a fibra mais tracionada ou mais comprimida. Então, a gente vai ter uma pequena diferença aqui. Como o Y da base, né, a distância da base até o centro geométrico dá 3,73 e até o topo, né, a altura total é 9, né, a gente sabe que ela está deslocada. Vai dar diferente esses dois valores. Então, y da base ali 3,73 e do topo, né, 9 menos 3,73, que resulta 5,27 centímetros. E com isso, a tensão no topo de compressão vai ser maior que a tensão na base de tração, né? Não vai dar igual. Certo? Aplicando o nosso sigma igual a my sobre i, né? Então, aplicando o y de 5,27 e 3,73, nós temos que na base vai dar 2,68 kN por centímetro quadrado de tração. E no topo, menos 3,79 kN por centímetro quadrado compressão. Sinalzinho negativo indicando ali que é compressão no topo. Então, a tensão a ser zerada, agora começando a aplicar os critérios relacionados ao concreto protendido, né? A protensão. A tensão a ser zerada, a tensão que nós não queremos para o atendimento ao estado limite de serviço de descompressão, é esse 2,68. Esse é o número que a gente vai buscar zerar. Para encontrar, então, a força que zera, né, essa tensão de 2,68, a gente vai lançar a mão dessa equação. Lembrando que a gente vai estar considerando uma excentricidade de protensão de 0,73. 0,73, ou seja, eu estou 0,73 aqui para baixo. Se eu tenho 3,73, né, eu tiro 0,73 e ainda fico com um comprimento de 3 centímetros. Então, a minha força de protensão estaria logo abaixo do centro geométrico dessa peça. Ok? Então,
Tensão na base AC zerada 2,68. Esse 1 sobre A, o A é a área da seção transversal, 65 cm². Y da base, né, a distância ali do centro geométrico até a base, 3,73. E o momento de inércia, 417 cm na quarta. Resolvendo essa operação, a gente encontra aí 122,5 kN. Certo? Então, essa seria a força P necessária para a gente zerar, né, para produzir uma tensão de tração uma tensão de compressão na base que zere essa tração de 2,68. Então, para ver se isso aí deu certo, né, a gente aplica aqui, calcula a tensão no topo e tensão na base para essa força de proteção de 122,5 kN. Ok? Então, aí estão as equações. Tensão no topo, menos 122,5 dividido pela área, 65, mais 122,5 vezes a excentricidade de proteção 0,73 vezes o y no topo, 5,27. Tudo isso dividido pelo momento de inércia 417. E muito parecida a equação aqui embaixo, só muda o sinal, né, para a base aqui. Então, aqui o que era mais ali no topo vai ficar menos na base. E muda também o y da base, que não vai ser 5,27, vai ser 3,73. E com isso, né, aí está destacada a diferença principal que a gente tem das duas equações. Com isso, a gente obtém, então, menos 0,75 no topo e menos 2,68 na base. Menos 2,68 na base é exatamente o que eu preciso para zerar a tensão de tração na base de 2,68. Então, está certo o nosso cálculo. E lá em cima sobrou um pouquinho de compressão ainda, afinal, minha excentricidade é muito pequena, né? Só 0,73. Ok? Então, agora a gente consegue desenhar esse diagrama. No topo, a força de proteção está gerando 0,75 kN por centímetro quadrado de compressão. Na base está gerando 2,68 kN por centímetro quadrado de compressão também, vai zerar. E aqui a gente consegue, então, fazer a operação de soma dessas tensões, onde a gente obtém, então, 4,54 no topo de compressão e 0 na base. Então, está atendido o estado limite de serviço de descompressão, mas chamo atenção para essa tensão no topo que ficou bastante elevada. E aí, o que a gente teria de solução para reduzir essa tensão de 4,54? Um abraço a todos e qualquer dúvida aí é só chamar.